Oi, sumida. Estou de volta depois de algumas semanas sem aparecer por aqui. Estou muito feliz de retornar trazendo mais um vídeo sobre as energias da semana para vocês. A gente vai conversar sobre a terceira semana de agosto, aí mais ou menos do dia 15 de agosto até o dia 22 de agosto. E como vocês estão? Contem aqui nos comentários como é que vocês estão, se vocês sentiram falta dos vídeos, como foi o eclipse para vocês, né? Porque essa semana é uma semana muito especial, porque é a semana que acontece logo após esse grande eclipse solar total que aconteceu no signo de Leão. E isso marca, de fato, um momento muito importante, porque nós estamos dentro de um período que nós chamamos de corredor dos eclipses. Esse período entre um eclipse e outro, né? Porque quando acontece um primeiro eclipse, 2 semanas depois, nós temos um outro eclipse. E esse outro eclipse vai acontecer no dia 28 de agosto, um eclipse de lua cheia, um eclipse parcial no signo de Peixes. Esse corredor de eclipse que nós chamamos, ele não é um acontecimento astronômico, ele é realmente um acontecimento espiritual, porque simbolicamente descreve, né, esse período de experiências espirituais e energéticas que a gente está atravessando, como se fossem várias portas se fechando, várias portas abrindo, e realmente uma capacidade de revelação, de downloads, de integração de experiências está disponível para nós. A gente está nesse lugar de espaço entre, um limiar, uma ponte entre um processo que já se revelou e já se mostrou para você que precisa ser integrado ou não, né, em um lugar do desconhecido. E esse lugar entre, esse espaço entre uma experiência e outra, entre essa história que ainda não se contou, é um espaço muito iniciático dentro de várias tradições, né? É um momento onde nossa identidade antiga não consegue mais conter completamente a luz que nós estamos buscando. Ao mesmo tempo, ainda tem esse lugar de nós não sabermos exatamente aonde essa nova identidade irá nos levar. Então, é um momento muito especial e que eu queria muito trazer para vocês aqui, logo já no início, esse chamado de muita presença, de muita atenção. E de sinais, né? Eu sinto que esse corredor de eclipse amplifica as sincronicidades, amplifica a nossa percepção de mensagens subliminares, ou de chamados da nossa alma, ou de sinais de coisas que precisam ser encerradas, de situações que já estavam debaixo do tapete e você decide que não quer mais lidar com aquilo. Então, é um marcador muito particular que nós estamos passando, um marcador de um processo evolutivo muito singular. Então, trazendo já essa energia dessa semana pós-eclipse, vamos entender o que está acontecendo no céu para essa terceira semana de agosto e descobrir como que o nosso universo interno está se relacionando com tudo isso. Vamos junto? Seja muito bem-vindo a esse espaço Astrology by Ariel. Eu sou a Ariel Munique, astróloga. Se você está chegando aqui pela primeira vez, welcome! Eu trago vídeos aqui regularmente para o canal sobre astrologia, sobre espiritualidade e como você pode integrar essas mensagens cósmicas do céu para a elevação do teu caminhar aqui na Terra. E se você já é veterano aqui no canal, seja bem-vindo de volta. Agradeço a sua inscrição, agradeço a sua curtida, os seus comentários para que esse canal continue crescendo e realmente atingindo as pessoas que precisam atingir, trazendo essas mensagens de mais consciência e elevação. E eu estava um pouco afastada daqui, realmente essas últimas semanas foram bem intensas, muitas movimentações, viagem não programada para o Brasil muito rapidamente, as crianças fora da escola, porque aqui nos Estados Unidos estamos num período de verão, então muitas movimentações e eu não consegui voltar aqui, mas me comprometo em trazer mais energia, porque realmente eu amo essa nossa comunidade, tenho um particular apego a essa comunidade que nós estamos construindo aqui, eu amo esse tipo de formato e conseguir aprofundar com vocês sobre as temáticas do céu. Agradeço as mensagens de carinho, as mensagens lá no Instagram, os e-mails que eu recebi, né, de pessoas perguntando, nossa, Ariel, eu amo seu conteúdo, onde que tá os seus vídeos no YouTube? Agradeço o carinho, é realmente uma grande confirmação e estou de volta. Inclusive, gente, aleatoriamente aqui, muitas pessoas que me seguem aqui descobriram recentemente, por algum motivo, o meu Instagram. O meu Instagram é @arielmunique. Caso você queira me seguir lá, tá? Então vamos lá, antes de a gente começar oficialmente aqui sobre a semana que inicia no dia 15 de agosto, eu senti de falar sobre 3 pontos que não acontecem necessariamente nessa terceira semana de agosto, mas que fazem parte
de forma muito importante para essa próxima semana que eu achei assim impossível de não comentar. Então vamos lá, primeiro o eclipse, né? O eclipse solar aconteceu no dia 12 de agosto. O eclipse aconteceu aí na lua nova de Leão. Nesse mesmo dia aconteceu uma grande chuva de meteoros, né? Perseidas, o nome, um pico muito grande de meteoros aconteceu nessa noite, né? E foi super favorecido porque o céu estava escuro, que foi no dia da lua nova, então a gente conseguiu ter muita visibilidade desses meteoros. Entre o dia 14 e o dia 16 de agosto também a NASA aponta que Vênus vai estar excepcionalmente mais visível e vibrante no céu ali logo após o pôr do sol. Também nesse período a gente está tendo grande movimentação e atividades solares, tempestades solares, né? Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos em um período que existem muitas coisas e muitas confirmações acontecendo sobre essa receptividade de luz e receptividade de informações, de plasmas chegando no nosso sistema. Tem também 4 meteoros, cometas, tem 4 cometas também gigantescos chegando aqui no nosso sistema, né, com uma bolha de plasma maior que Júpiter. Imagina, Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. Para você saber quão grande que é Júpiter, todos os outros planetas cabem dentro de Júpiter 2 vezes. Agora tem 4 cometas do tamanho de Júpiter, não é do tamanho de massa, mas do tamanho do volume de plasma que eles carregam, chegando aqui dentro dessa órbita, né, chegando próximo do nosso planeta Terra. Tudo isso para dizer que nós estamos recebendo de forma visível ou invisível, perceptível ou imperceptível, informações, plasma que vem desses outros lugares, de outros reinos invisíveis do cosmos. E eu acho que essa simbologia ela é muito importante de a gente integrar, né? Porque muitas vezes a gente se sente meio isolado, né? Como se a gente não fosse afetado por esses acontecimentos. Mas eu sinto que quando a gente começa a estudar astrologia, né? E sutilizar o nosso sistema mesmo para observar isso, a gente começa a perceber que a gente vive num sistema vivo, que a gente não está isolado. O Sol, por exemplo, não é uma lâmpada que está acesa ali, né? É uma estrela viva, né? Não está ali simplesmente pendurada no céu, como se fosse um liga e desliga, né? É dinâmica, é magnética, ela pulsa, ela envia informações, né? E a Terra, ela está mergulhada nesse sistema heliosférico mesmo, e nós estamos dentro da Terra recebendo, captando essas mensagens. Eu sempre trago, né, nos vídeos, assim, essa importância de a gente afinar o nosso sistema. Inclusive, há não sei quando tempo atrás, eu postei um Reels falando sobre isso lá no Instagram, fazendo essa analogia como se fosse um rádio, um aparelho de rádio no carro. Eu estava dentro do carro quando eu fiz o vídeo, e as ondas do rádio estão ali, estão presentes, mas se eu não ligar o rádio, se eu não ajustar a estação, se eu não ajustar o volume, não adianta as frequências do rádio estarem disponíveis. O receptor dessas frequências precisa estar afinado, ajustado. Então percebe que nós estamos recebendo todas essas informações do cosmos. Nós estamos recebendo todas essas informações nesses plasmas, esses downloads, as energias estão disponíveis para nós, mas se a gente não alinhar o nosso sistema, o nosso receptor, do que adianta? Ok? Então essa terceira semana de agosto, ela traz muito essa mensagem de realinhamento e de afinação, né? De afinar o nosso receptor. E uma outra coisa que é importante eu falar também que aconteceu nessas últimas semanas, que eu não fiz vídeo, mas que é impossível eu não trazer essa mensagem porque afeta essa energia da terceira semana de agosto, é que no dia 6 de agosto agora, a nossa amada Vênus, ela entrou no signo de Libra. E ela rege o signo de Libra, ou seja, ela está em domicílio, ela está feliz da vida, né? E nessa primeira passagem de Vênus em Libra, ela vai ficar em Libra até o dia 10 de setembro. Então percebe que o resto todo de agosto, inclusive nessa próxima semana, ela estará ainda no signo de Libra, ok? Só que mais pra frente no ano, a Vênus vai ficar retrógrada. Ela vai ficar retrógrada em Escorpião, no começo de Escorpião, e aí então ela vai voltar para Libra, retrogradando. Então assim, ela vai estar retrógrada ali, transitando por esse lugar de Libra ali no final de outubro e vai continuar em Libra também até ali os final de novembro, começo de dezembro. Então percebe que ela é quão importante é esse ciclo.
Eu tô trazendo isso para você porque processos da Vênus em Libra, principalmente processos relacionados à casa astrológica que você tem Libra no seu mapa, que acontecer agora em agosto, vai se desdobrar possivelmente ou retornar ou ser revisado até o final de novembro. Então eu preciso trazer isso para você. Observa todas as temáticas venusianas, todas as coisas e curas e chamados e integrações relacionados aos teus valores, à tua autoestima, aos teus relacionamentos, a dinheiro, às tuas alianças energéticas, físicas, espirituais, todas as tuas trocas, a maneira como você se relaciona com os teus desejos, com as tuas paixões, como você se valoriza ou não se valoriza. E principalmente quando Vênus está em Libra, existe um chamado muito forte de você entender sobre equilíbrio, sobre proporção, sobre justiça dentro da tua vida. Qual que é a medida justa de si e qual que é a medida justa do outro, das tuas necessidades, das necessidades do outro. O quanto você já doou, o quanto você precisa receber. Quando que existe muita troca e troca genuína, troca abundante, ou quando simplesmente há uma drenagem, um sanguessuga no teu campo. Onde que existe uma harmonia verdadeira e onde que existe simplesmente uma paz aparente, fundamentada dentro desse processo de medo do conflito ou anestesiamento interno, ok? E percebe que isso tudo está acontecendo dentro de um campo pós-eclipse em Leão que também fala da tua identidade. Então, assim, é interessante você já trazer todos esses questionamentos, toda essa energia já para a superfície, começar a anotar, escrever, meditar sobre, porque isso tudo vai vir ali também de volta para ser revisado, reestruturado, repensado quando essa Vênus estiver em retrogradação mais para frente no ano. O terceiro ponto que eu queria trazer para você aqui, que de olhar um pouquinho para trás antes de a gente seguir, é que Marte entrou em Câncer. Marte entrou em Câncer no dia 11 de agosto, um dia antes do eclipse, e vai ficar aí em Câncer até o dia 27 de setembro. Então, de novo, vai ficar aí no ar o resto de agosto e também quase setembro inteiro. Então a gente precisa falar disso. Por quê? Porque é uma energia que vai ficar indo lá por algumas semanas e porque a gente precisa também trazer um pouco de consciência para essa energética, porque Marte em Câncer é muito mal compreendido e muito cheio de concepções, preconceitos mesmo. Por quê? Porque Marte representa o nosso impulso, os nossos desejos, a nossa força de ação, a nossa vitalidade, a nossa coragem, o nosso sistema de defesa, né? E o que a gente defende, o que a gente protege, o que a gente confronta. E Câncer é essa energia de água, né? Energia de água cardinal. Muitas vezes relacionado a essa nossa capacidade de ser introspectivo, remoer as coisas do passado, vinculado às memórias, à família, ao pertencimento, ao vínculo, à proteção. É um útero simbólico mesmo, sabe? E às vezes, quando a gente fala que Marte está em Câncer, como de forma tradicional Marte em Câncer ele está em queda, é muito mal visto, é muito mal interpretado, mas existe. Eu tenho refletido muito o quanto que a astrologia, assim, esses conceitos mais pregnados no nosso sistema, eles são muito rígidos e patriarcais mesmo, né? E dentro de um sistema, alimenta também um sistema que a gente precisa questionar, né? Porque pensa só, por que é adequado e desejável que Marte esteja sempre atuando dentro do seu processo de exaltação ou domicílio, né, que é Áries e Capricórnio, né, onde ele é muito linear e vai lá e pá, e age, tá, e faz acontecer e faz as brigas, é o rei da batalha e faz acontecer e busca e estratégia e não sei o quê. Percebe como que são características bem lineares e bem o que é pregado e o que as pessoas gostam de nutrir dentro da nossa vida. E aí, quando a gente coloca o Marte em Câncer ou Marte em Libra, está em lugares indesejáveis, né? Por quê? Porque envolve a ponderação, envolve a ação equilibrada, envolve a ação harmoniosa, envolve a ação baseada na intuição, envolve uma ação menos estratégica e racional e mais governado por aquilo que a gente sente pelas nossas entranhas. E aí é indesejável. Então a gente precisa, eu não estou dizendo que uma coisa é boa e outra coisa é ruim. A gente só precisa entender que simplesmente é. Que essas energias elas existem
que a gente não precisa categorizar essas energias como adequadas ou inadequadas, boas e ruins, elas simplesmente são. E nesse momento onde nós estamos agora, nós estamos sendo convidados a agir a partir da nossa intuição, a partir dos nossos instintos, a partir desse lugar de proteção emocional, muitas vezes. Agir de forma que nutra os teus vínculos, que nutra a tua verdadeira identidade, né? Que existe uma força ancestral em Marte em Câncer, é como se fosse ali aquela matriarca que assim mexe comigo, mas não mexe com as minhas crias, não mexe com a minha família, né? Que protege a casa, que protege os filhotes, que entende a sacralidade dos vínculos, das memórias, da ancestralidade. A sombra de Marte em Câncer e assim todos os posicionamentos, todos os planetas em todos os signos têm o lado sombrio, dificultoso e tem o lado luminoso. E a sombra desse Marte em Câncer é muitas vezes essa inconsistência dentro da vitalidade, e a inconsistência, de novo, pode partir de um lugar luminoso onde você respeita os teus ciclos, respeita o teu ritmo interno, ou a inconsistência de um lado sombrio, que seria o desrespeito aos acordos, desrespeito ao tempo do outro, ao processo de autossabotagem, onde você usa a tua própria intuição, entre aspas, para justificar o abandono de certas coisas, o abandono da tua própria voz, o abandono das suas próprias prioridades por conta de algum tipo de medo ou autolimitação, porque às vezes a gente troca, a gente se mistura nas palavras, né? Aí a intuição, a gente, não, aqui eu tive essa intuição. Não, cara, às vezes você só tá aí com medo, às vezes você só tá se auto-sabotando. Ai, não, porque eu tô protegendo alguma coisa. Não, cara, será que é proteção mesmo, de genuína e saudável, ou é simplesmente controle e manipulação, né? Às vezes você fala, não, que eu coloquei meus limites. Será que é limite mesmo? Ou é simplesmente uma muralha que você construiu porque você tá agindo a partir de um trauma que foi acessado? Então, aí que começa essas sombras, entendeu? Mas, enfim, é importante você se questionar durante esse trânsito se você está respondendo, se você está agindo baseado no aqui e agora, com as informações e com as pessoas e com a situação que você tem no aqui e agora, ou se você está agindo de forma reativa, baseada em traumas e memórias do passado. Combinado? Aí agora sim, semana 3, no dia 15 de agosto, a gente inicia essa semana então com um trânsito muito interessante, que é a conjunção de Mercúrio em Leão com Júpiter em Leão. Que conjunção bonita! Acontece no dia 15 de agosto, aí 11h23 da manhã, horário de Brasília, no grau 10 de Leão. E eu acho esse aspecto maravilhoso porque junta Mercúrio, que é a nossa mente, a nossa comunicação, a nossa capacidade de trocas, de construção, de conexão, de pontes mesmo, assim. Isso acontece logo após o eclipse. Então Mercúrio, ele traz essas informações de Júpiter, né? Mercúrio e Zeus, inclusive, dentro da mitologia, eles têm uma relação super profunda, assim, né? Mercúrio vai lá e ajuda Zeus, assim, diversas vezes, em várias histórias, né? Então, Mercúrio, ele vem dar nome, ele vem criar essas pontes, ele vem trazer essas informações de Júpiter, toda a generosidade, toda a expansão, toda essa capacidade de ter otimismo, de encontrar respostas, de dar um significado para as coisas, né? Então, assim, é muito benéfico esse dia. Esse dia pode ser um dia que você tenha grandes ideias, grandes conexões, conheça pessoas que expandam, que abram portas, conheça teus expansores, né? As pessoas que expandem a tua mente de alguma forma. É um ótimo dia para você ensinar, para você falar, para você negociar, para você apresentar alguma ideia, para você anunciar alguma coisa, para você estudar e compreender de forma muito profunda aquilo que você está estudando. Então, assim, escute, escreva, converse, troque ideia, amplie a sua mente, amplie a sua rede de networking mesmo. Permita que a tua voz, que a tua verdade, porque isso acontece em Leão, né? Então permita que essa verdade, que a tua luz interna, que a luz do teu coração saia, brilhe, né? Irradie através de você. E aí nós vamos para o dia 17 de agosto, que é um dia super interessante, porque nesse mesmo dia, no dia 17 de agosto, nós temos o aspecto do mês que eu considerei como o aspecto mais positivo do mês inteiro, e nesse mesmo dia também nós temos o aspecto que eu considerei que é o aspecto de mais atenção ou desafiador do mês também. Vamos entender o que acontece então. Então, nesse mesmo dia, 17 de agosto. Eu acho que só se a gente analisar que em um mesmo dia acontecem esses dois aspectos bem extremos, o mais positivo e o mais desafiador, segundo o meu julgamento, eu acho que traz uma mensagem muito interessante, né? Que às vezes a gente acha que tudo precisa estar bom ou que tudo está ruim.
Nós, os seres humanos, somos animais bem interessantes, né? A gente adora categorizar as coisas, né? E generalizar também. E eu sinto que a medicina desse dia é justamente trazer essa consciência que períodos bons também podem e provavelmente também contêm situações difíceis, e que tempos difíceis também provavelmente você pode nomear algo bom que aconteceu ou situações boas que acontecem mesmo dentro de um período difícil, que uma coisa não anula a outra, que uma porta pode se abrir em outra, enquanto uma outra porta se dissolve, que pode existir graça e expansão ao mesmo tempo que também existe confusão e questionamentos desafiadores internos. A gente pode receber uma grande oportunidade e ao mesmo tempo perceber que temos desafios, que a gente não tem capacidade de comportar toda essa oportunidade dentro da nossa rotina. Então, assim, nosso trabalho espiritual é a gente não negar essas frequências, não escolher que uma coisa é boa e a outra coisa é ruim, e sim aumentar a nossa capacidade de presença e de conseguir encontrar a consciência, de conseguir encontrar as coisas boas dentro do ruim, conseguir encontrar situações ou coisas boas dentro de um período ruim e de acolher o teu momento ruim e de agradecer pelo teu momento bom, mesmo reconhecendo que alguma coisa também tá dificultosa naquele mesmo período, sabe? Então, enfim, o que que acontece? Nesse dia 17 de agosto, Marte em Câncer faz uma quadratura com Netuno em Áries. Isso acontece aí 6h52 da manhã, horário de Brasília. Marte em Câncer aí no grau 3, quase grau 4 de Câncer, fazendo aí essa quadratura com Netuno retrógrado, também no grau 3, quase grau 4 de Áries, tá? E por que que eu sinto que isso é um desafio? Porque lembra que eu falei que Marte é a nossa ação, né? Nossos desejos, nossa força motora, estratégia, aquela vontade de sair da cama. Aí ele já tá em Câncer, que eu já expliquei que não tem nada de errado nisso, não tem, mas é um lugar de introspecção e de receptividade muito forte, né, dessas ondas externas, porque o nosso emocional muda muito. E Marte em Câncer é governado pelas emoções, assim, as nossas ações meio que são governadas pelas emoções. Aí a quadratura é um aspecto de desafio. E a conexão de Marte e Netuno é uma conexão que é um pouco dificultosa, porque Netuno traz um pouco de dissolução e de confusão aonde ele toca, né? Então, Marte quer agir, só que aí Marte está sentindo muito, cheio de emoção. Aí tá nessa conversa dificultosa com Netuno, que não tá afim de agir, não. Tá afim de estar em outro lugar, tá afim de te perguntar, de fantasiar sobre as coisas, de se iludir, de fugir, né? De projetar as coisas nos outros, né? Na vida. Então, assim, Marte gosta de conquistar. E aí Netuno, ele só quer desfazer, só quer fantasiar, só quer estar em outra dimensão. E ainda mais que é uma quadratura, se fosse um trígono, né? Se fosse outras coisas, né? Um sextil, né? Mas como é uma quadratura, é um aspecto que pode trazer desafio, né, que pode trazer dificuldade de tomar decisão, dificuldade assim de se sentir sobrecarregado com o fato de você não saber os teus próximos passos, né? Sobrecarregado de não saber para onde ir, não ter clareza das tuas ações, não ter clareza sobre o teu propósito, não ter clareza sobre nada dentro da tua vida. E isso, às vezes a gente fica ok com essa sensação, mas às vezes a gente fica um pouco agitado internamente, ansioso mesmo, sabe? E essa é uma assinatura desse momento. São muitas coisas no campo emocional, muitos sonhos, e sem ter direcionamento na ação. E pode causar uma ansiedade um pouco demais, um pouco aumentada, né, nesse momento. Outra coisa também que pode acontecer é uma baixa energética, um cansaço mesmo, né? Que Marte é a nossa vitalidade também. E aí, com essa quadratura, pode dar ter uma dissolução da nossa vitalidade. A gente pode se sentir um pouco mais vontade de ficar ali na cama, sem muita motivação, né? Um pouco ressentido, um pouco afetado por alguma coisa que está acontecendo. E pode existir também uma confusão nesse lugar na dimensão psicológica mesmo, assim, onde você consegue perceber as tuas idealizações, as tuas fantasias. Síndrome da salvadora, né? Síndrome de vou consertar as coisas, as pessoas, as ações, né? Dos outros. Ressentimentos, né? Que não foi reconhecido, que não foi dissolvido completamente. Expectativas, né? Que não foram cumpridas. E aí você pode ficar um pouco afetado com relação a isso tudo, sabe? Então, observar. Essa configuração, ela pede pra gente desacelerar um pouco, tá? Desacelerar antes de você agir.
e assim, perceber onde que é urgência, de fato, onde que é simplesmente mecanismo de fuga e de controle de um sistema nervoso completamente desregulado, tá? Isso também pode ficar muito claro, tá? Tem até um conceito de Vedanta que chama Viveka. Viveka é esse discernimento, essa faculdade espiritual de trazer o discernimento para as coisas. Nos Vedas, né, essa faculdade de discriminação, né, e de discernimento, Viveka, essa capacidade de você diferenciar aquilo que é real ou irreal, aquilo que é transitório e aquilo que é eterno. E essa, dentro da tradição védica, né, essa capacidade, esse viveka, é justamente uma peça fundamental dentro do nosso crescimento espiritual. E nesse momento, né, de Marte fazendo quadratura com Netuno, retrógrado em Áries, pode existir dificuldade de acessar essa capacidade de viveka, essa capacidade interna viveka de discernimento. Então, assim, antes de agir, a gente precisa, antes de agir, antes de responder, antes de concluir, antes de julgar, pausar, a gente precisa respirar, a gente vai precisar aí treinar, viveka, né, treinar nossa capacidade de discernir, tá bom? Então é isso, ó, Marte ele quer fazer tudo de ontem para hoje, quer fazer tudo para ontem. E aí Netuno ele traz essa confusão. Calma aí, Netuno traz, calma, tu ainda não consegue enxergar o caminho todo. E tá tudo bem. Mas aí você só precisa utilizar a Viveka, né, o discernimento, para você dar um passo de cada vez. Um passo de cada vez dentro de um lugar de verdade e integridade. Sem permitir que o teu sistema fique completamente tomado pela ansiedade por não saber dos próximos 50 passos do futuros. Você não vai saber mesmo, tá tudo certo. E aí, dentro desse mesmo dia, no dia 17 de agosto, nós temos o trânsito que eu considerei o trânsito mais favorável desse mês, que é a Vênus maravilhosa, um domicílio em Libra, fazendo sextil, que é um aspecto de ajuda mútua, com o nosso grande benéfico, com Júpiter no signo de Leão. Nesse mesmo dia, poucas horas depois, 1h15 da tarde, horário de Brasília. E aí Marte perde, entre aspas, né, temporariamente essa força, essa direção, e aí Vênus encontra Júpiter, que é simbólico, né? Então, assim, a gente está falando de Marte e Vênus, né? Então, assim, é como se a resposta não fosse pela força, a resposta fosse pelo amor, pela beleza, pela harmonia, pela permissão, pelo sentir, de forma venusiana. Vênus em Libra está fortíssima, como eu comentei no começo, né? Ela traz essa linguagem, essa sabedoria do relacionamento, da ponderação, da harmonia, do equilíbrio, da arte, da expressão. E Júpiter amplifica essa generosidade e traz mais criatividade, traz beleza, grandiosidade, expressão artística mesmo, traz alegria, traz otimismo. E aí é um sextil, eles estão se ajudando, eles estão se amplificando, eles estão, assim, nutrindo as partes boas desses dois arquétipos. E eu sinto, assim, a palavra-chave é luminosidade e abundância. E abundância aqui, não estou falando de ter um monte de coisa, de comprar mais coisas, eu estou falando da abundância de tempo, da abundância de saúde, da abundância de você encontrar pessoas que dão suporte para a tua caminhada, abundância de você ter espaço para você mesma, abundância que vem através das tuas amizades, das tuas relações, e a abundância aqui pode ser simplesmente você ter a capacidade de enxergar a luz e enxergar possibilidades onde você só conseguia enxergar a ausência, onde você só conseguia enxergar a falta. Então, eu sinto que esse trânsito, principalmente dentro desse período do corredor de eclipse, pode ser um período de dissolução da mentalidade de escassez, que você não tem espaço, que você não tem o suficiente, que você não tem nada para dar, nada para doar, nada para servir, né? Que você precisa retirar de tudo, né? Tirar proveito das coisas. Acho que essa abundância tem uma capacidade de florescimento muito forte nesse momento. Dentro da linguagem de Kabbalah, né, que eu sempre trago aqui para vocês, né? Eu sempre falo, né, que para você receber essa abundância de luz, você precisa ter um recipiente, né, que seja capaz de sustentar essa luz, não é verdade? Seja capaz de revelar essa luz. E a Vênus fazendo sextil com Júpiter traz esse lugar de amplificação dos nossos recipientes de luz, através das relações, da harmonia, da alegria, da beleza, da gostosura da vida, e pode até também iluminar processos dentro da nossa consciência, onde assim onde a gente só sabe lutar, sabe, mas não sabe relaxar, onde a gente só sabe trabalhar, mas não sabe descansar, onde a gente gosta de cuidar
de todos, mas aí fica desconfortável quando alguém cuida de nós, né? Onde a gente pede abundância e crescimento todos os dias, mas aí quando alguma coisa boa acontece, você sabota. Você sabota, sabe pra quê? Pra você voltar pra um lugar conhecido. Você procura o problema que tá escondido por trás da coisa boa. Você tem aquela mentalidade que, tipo, tá bom demais pra ser verdade. E aí você acaba encontrando ali alguma coisa pra quê? Pra você voltar pra crise. Porque a crise e a escassez é um lugar que é conhecido pra você. Então, assim, eu acho assim que esse dia inteiro, né, por conta de Marte quadrando Netuno e Vênus fazendo sextil com Júpiter, pode ser um dia onde você precisa se questionar o quanto de luz e de abundância você de fato consegue sustentar sem criar uma crise para você voltar para esse estado conhecido, né? Sem sabotar o teu próprio processo de expansão. Vamos refletir. Quero aproveitar também esse momento para convidar vocês para o Semeando a Nova Ordem, que vai acontecer no final do mês. Nós tivemos um encontro no eclipse de lua nova e nós teremos mais um encontro ao vivo no próximo dia 29 de agosto, no sábado, em honra ao eclipse de lua cheia que vai acontecer. É o último eclipse de lua cheia nesse signo que vai acontecer pelos próximos aí 9 anos. Então é realmente o culminar de um grande ciclo. Nós vamos nos reunir mais uma vez juntos em uma cerimônia muito respeitosa, muito amorosa, muito luminosa, nessa egrégora incrível que foi criada. Então, se você deseja participar do próximo Semeando, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ou você pode mandar um e-mail para mim, astrologybyariel@gmail.com, e participar. E também quero avisar vocês que nós temos uma promoção rolando todo esse mês de agosto, até o dia 31 de agosto, em honra ao Portal de Leão, em honra ao 888 que aconteceu. Nós estamos fazendo uma promoção de 35%, porque 3 mais 5 fica 8, para o Amaru, que acontecerá em Mount Shasta, na Califórnia. Então, se você mora aqui nos Estados Unidos, ou você tem vistos, tem vontade de conhecer a medicina do Amaru, venha e aproveita essa promoção que vai até o final do mês, ok? Você pode ter mais informações mandando um e-mail para mim, para retiroamaru@gmail.com, que eu te mando mais informações. Aí nós vamos para o dia 19 de agosto, que é o dia da lua crescente em Escorpião, a lua crescente pós-eclipse, né? A lua crescente entre um eclipse e outro. Então, muito forte essa lua crescente, ainda mais que é também um signo muito forte, o signo de Escorpião. Ela acontece no dia 19 de agosto, 11h46 da noite, horário de Brasília. Então, para muitos países aí vai acontecer já no dia 20 de agosto, tá? Então, assim, a primeira quadratura, né, do Sol e da Lua pós-eclipse, e é muito importante a gente observar essa Lua crescente pós-eclipse, porque as manifestações elas ficam muito grandes, né? Existe muita energia aí em volta de um eclipse de Lua nova, e aí vem a Lua crescente, somente no signo de Escorpião, que vai colocar perguntas bem incisivas, assim, tipo, ah, beleza. Você intencionou tudo isso. Você falou que quer mudar, você decretou abundância, você decretou relacionamentos saudáveis, você decretou um novo trabalho, promoção e bababá. Você decretou que vai respeitar o teu corpo, mas beleza. O que que tu vai fazer? Você quer isso o suficientemente para você de fato mudar as tuas decisões diárias? Aí a lua crescente escorpião vem com a verdade nua e crua, né? Deixa a gente desnudo diante das nossas próprias histórias que a gente se conta, sabe? Então, assim, a lua crescente em escorpião traz essa grande determinação. Se você está comprometido, você vai receber esse grande choque de determinação, de verdade, de integridade, de ir lá fazer as perguntas certas e bolar uma estratégia, e bolar um plano de ação e se comprometer com aquilo. É uma lua crescente em signo fixo, existe uma lealdade, ir lá até o fundo do poço e sair de lá e ter essa vontade de crescer, vontade de se transformar, vontade de fazer acontecer mesmo. Então essa lua crescente em escorpião, ela tira todas essas coisas do eclipse que estavam ali no mundo etéreo, no mundo das ideias, ou simplesmente no caderninho que você anotou, e traz para a experiência, traz para as transformações no campo da matéria, no teu sistema emocional e na tua determinação. Então aproveita essa energia. E aí no dia 21 de agosto, a Vênus em Libra faz oposição a Saturno retrógrado no signo de Áries, ok? Então essa oposição acontece só uma vez no ano,
Então, aconteceu só uma vez no passado, vai acontecer agora, só vai acontecer em outubro de 2027. Acontece aí 9h43 da manhã, horário de Brasília, numa sexta-feira, dia de Vênus, e é uma sequência extraordinária, né? No dia 17 ela faz sextil com Júpiter, e logo depois aí faz aí uma oposição com Saturno, uma experiência completamente diferente. Então, assim, Saturno ele não vai retirar todas as bênçãos que Júpiter trouxe, todos os insights que Júpiter trouxe, né? Mas aí ele vai trazer essa realidade, é um confronto, assim, de cheque de realidade mesmo que Saturno traz. O quanto você está fundamentada para, de fato, sustentar a vida, né? Ou quais são as fronteiras que, de fato, você precisa se dedicar e você precisa se comprometer em trazer para a tua vida, como você precisa se estruturar, principalmente dentro da casa astrológica que você tem, Libra, né? Que a Vênus está transitando, né? Como você pode se estruturar melhor, se valorizar melhor, colocar os teus limites de forma melhor, trazer talvez mais harmonia, mais beleza, ter mais responsabilidade, maturidade com relação às tuas relações dentro dessa casa astrológica, por exemplo. E é interessante, assim, que a gente vê muito nesses conteúdos de coaches, né, que valor, né, não é um sentimento, né, o valor e o amor, eles se transparecem mesmo na tua agenda, né? Às vezes a gente diz que ama muito, que valoriza muito tal coisa ou tal pessoa, mas não se dedica nem 1% do teu tempo, do teu dia para aquilo. Percebeu já isso? Então, assim, como que as coisas que você de fato valoriza e que você ama se transparecem na tua agenda, no teu tempo, nas tuas intenções. Às vezes a gente quer, eu quero crescer, eu valorizo meu trabalho, eu amo meu trabalho. Mas assim, e aí, o quanto que você perde do teu tempo e da tua energia com coisas que de fato não amplificam e não edificam o teu trabalho? Ou até as pessoas, né? A tua família, os teus relacionamentos importantes, né? Você ama, você valoriza, mas aí o quanto de tempo, de qualidade que de fato você dedica para isso, né? Para essas pessoas, para esses vínculos. Então é isso. Eu acho que essa oposição de Vênus e Saturno vai trazer isso para esse cheque de realidade, sabe? Que aquilo que você ama, aquilo que você valoriza, precisa do teu tempo, precisa da tua dedicação, precisa da tua responsabilidade, precisa de decisões e ações repetidas e comprometidas e consistentes para que as coisas cresçam e se valorizem mesmo, sabe? E aí, para fechar essa semana, no dia 22 de agosto, nós temos a entrada do Sol no signo de Virgem, o início da temporada virginiana. Acontece aí já no finalzinho do dia 22, às 23, né, e 19, horário de Brasília. Astrologicamente, a gente sai de um período de um signo fixo de fogo e vai para um lugar de um signo mutável de terra. Os signos fixos são o coração da estação e os signos mutáveis é a transição de uma estação para outra. Ou seja, o signo de Virgem, ele representa essa transição do verão para o outono aqui no hemisfério norte e do inverno para a primavera no hemisfério sul. E é bem legal essa história, né, que vai se tecendo no céu, né, depois assim de eclipse em signo de fogo, né, da revelação, da força, da identidade, do coração, da expressão e tudo aqui foi revelado, a gente entra esse final desse mês assim já nessa energia de Virgem, tipo, como que eu organizo, como que eu integro tudo que foi revelado? Como que eu vivo, quais são as rotinas que eu crio a partir dessa nova identidade, dessas novas revelações que foram apresentadas. E é interessante que dentro da tradição de Kabbalah, o mês de Virgem é associado ao mês de período Elul, que é o retorno e a contabilidade da alma mesmo, né? Uma passagem espiritual que a gente vai passando dentro desse calendário. Para quem nunca ouviu falar, por exemplo, de Rosh Hashanah, Yom Kippur, que acontece nesse mês hebraico de Elul, são momentos muito específicos dentro da jornada espiritual. Eu posso até fazer um vídeo talvez mais aprofundado sobre isso. Me comenta aqui embaixo se você se interessa sobre esse tipo de assunto, porque esses acontecimentos, assim, que são tão antigos, né? Acho que contam sobre o momento que nós estamos atravessando, que a gente saiba ou não. Elul, que é esse mês, né? Que começa esse mês de Virgem dentro desse calendário, né? Cabalístico, é um mês inteiro dedicado para introspecção, revisão das nossas ações, purificação do nosso corpo físico, em preparação para esses dias sagrados que marcam dias de muita reverência,
de misericórdia e de revisão das nossas ações, né? Como se fosse assim, entre aspas, um dia de julgamento, mas não de um julgamento baseado no ódio e na repressão, um julgamento de percepção muito realista das nossas ações e para a gente receber essa nova luz, esses novos contratos de alma. Então, dentro dessas visões cabalísticas, esse mês de Virgem é uma preparação para esse grande dia, né, de Rosh Hashanah. Então, esse mês de Virgem, ele traz essa consciência de preparação do nosso recipiente. Então, é um período de muito trabalho interno, de muita purificação, né, bem Virgem mesmo, né, de purificação, de ativação do discernimento, um trabalho profundo espiritual mesmo, para que vários processos de limitação interna, como controle, perfeccionismo, medos, autossabotagem, processo de vitimização interna, necessidade de aprovação, irritabilidade, autovalidação através do sacrifício, através do teu próprio autossacrifício, teus padrões de fuga, tudo isso começa a ser revelado dentro desse processo espiritual, sabe? Principalmente nesse período que nós estamos aqui, né, entre eclipses. E aí tem uma palavra muito associada a esse período que é importante de trazer, né, que é Teshuvah. Teshuvah é um conceito cabalístico que não é igual ao arrependimento da forma como a gente aprendeu, sabe? Que você tem que se arrepender, se flagelar, ai meu Deus, e pedir, e cumprir penitência, não é dessa forma, mas Teshuvah é um lugar de você retornar à essência, retornar à divindade, retornar talvez até algumas situações que você fez e retornar e integrar aquilo, integrar as motivações por trás das ações. E a partir disso, você compreender essas ações e escolher elevar as suas ações a partir de agora. Techuvá em um lugar de você retornar a Deus interno, sabe? E você reconhecer o que de fato é verdade dentro do teu coração. Retornar à natureza essencial que foi obscurecida dentro das confusões que a gente faz, dentro dos condicionamentos, dentro da distração, dentro dos nossos desvios. E aí quando a gente chega lá, né, nesse calendário, né, em Rosh Hashanah, que é o ano novo, né, um ano novo desse calendário, que significa a cabeça do ano nesse dia. E vai ser na sexta-feira do dia 11 de setembro de 2026, esse dia, ok? E é um momento de renovação da criação, do reconhecimento da sabedoria divina, e é um momento onde a gente recebe a semente espiritual do próximo ano. Eu gosto de pensar que o Rosh Hashanah é um período de grandes possibilidades para esse novo ciclo. Enfim, tudo isso para dizer que essa temporada de Virgem é realmente muito importante. Talvez eu faça um outro vídeo falando um pouco mais da mitologia, do signo de Virgem, mas é realmente mas já astrologicamente falando, você olha para a casa astrológica onde você tem Virgem dentro do teu mapa astral e você olha para essa casa, os temas dessa casa, eu tenho vídeos aqui, né, falando sobre as temáticas de cada casa astrológica, e você veja que o Sol vai estar iluminando essa área do teu mapa pelos próximos 30 dias. E veja como você pode trazer mais dedicação, purificação, organização, método, devoção para essa área do teu mapa astral. É muito importante. Acho importante com o Sol em Virgem de a gente trazer mais devoção para todas as coisas simples que a gente faz no nosso dia a dia, sabe? Desde arrumar nossa cama, escovar nosso dente, as nossas orações, ao nosso trabalho, a maneira como a gente interage com o mundo, e se a gente conseguisse transformar tudo isso em um grande ritual, através da nossa presença, né? Trazendo essa divindade para o nosso dia a dia, sabe? E também começar a fazer escolhas que nutrem mais a tua saúde, o teu corpo físico mesmo, né? Dormir mais cedo, tomar mais água, passar menos tempo no telefone, nas redes sociais, essas coisas básicas, né? Eu acho que assim, a temporada de Virgem é um lugar de um pouco de até dessas restrições de coisas que a gente faz que não tem muito sentido, que a gente sabe que é ruim pra gente, sabe, de a gente purificar essas coisas da nossa vida. É um bom momento para isso também. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, eu espero que eu tenha trazido informações que sejam edificantes para tua vida. Comenta aqui embaixo nos comentários como que essa mensagem chegou para você, se tem algum desses trânsitos que acontecem durante essa semana que afetam a tua vida ou o teu mapa de forma muito particular. Não se esqueça de se inscrever no canal, de me seguir lá no Instagram, de curtir esse vídeo, enviar esse vídeo para as pessoas que você ama. Seguimos juntos, até o próximo vídeo. Namastê!